Na ponta da linha, diretamente de São Paulo, o professor Fernando de Holanda Barbosa. Ele que é mestre e doutor pela Universidade de Chicago e pós-doutor pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda no governo Itamar Franco e é membro do Comitê de Assessores de Economia do CNPq. Professor, bom dia, é um prazer conversar com o senhor. É uma situação delicada nesse momento nós atravessamos com a nossa economia, né? Acabei de receber a informação de que a taxa Selic pode chegar a 11,75% nesta semana. É uma forma do governo tentar conter a inflação. Gostaria de ouvir a sua opinião. Bom dia novamente. Bom dia, é um prazer estar com vocês e falar sobre a economia brasileira num momento tão complicado como nós estamos vivendo. O Banco Central brasileiro, ele fez uma política errada no passado e agora está tentando corrigir e aumentando a taxa de juros, de maneira que ele está no caminho correto para debelar uma inflação que já ultrapassa 10%. Esse aumento da taxa de juros, professor, ela tem, por exemplo, ela tem um teto, até onde isso daí pode chegar? Olha, teto não tem, mas se a gente olhar para a experiência anterior, quando no governo da Dilma a inflação aumentou, o Banco Central chegou a 14%. É bem possível que isso aconteça ainda porque nós temos agora um outro choque, o choque da guerra da Ucrânia, que está fazendo com que os preços do petróleo e das commodities aumentem. Então, o desafio para o Banco Central será muito maior nesse momento, em virtude desses novos choques. Então, baseado na experiência passada, é possível que nós cheguemos ao mesmo número que aconteceu quando se teve que combater a inflação do governo Dilma. O professor, nisso daí também tem a ver um pouco com o índice IPCA. Gostaria que o senhor dissesse, a gente sabe que a inflação ela é medida por vários indicadores, né? Mas qual a importância do IPCA nesse aumento da inflação? Não, o IPCA é uma espécie, quer dizer, o índice é o termômetro. A febre existe e o índice é o termômetro que mede a febre. Então, o IPCA é um índice bem amplo que mede o aumento dos preços ao consumidor. Então, ele é um índice apropriado que mede para a população brasileira, em média, quanto os preços estão aumentando. Em linhas gerais, a Selic é a taxa que os bancos pagam para pegar dinheiro no mercado e repassá-lo para empresas ou consumidores em forma de empréstimos ou financiamentos. É uma coisa nova para nós brasileiros, né? Essa guerra no mundo contemporâneo, porque nós já tivemos vários problemas no passado, né? Governo Sarney, depois nós tivemos o Plano Collor, enfim. Mas essa situação agora, gostaria que o senhor pontuasse até que ponto esta guerra na Ucrânia pode prejudicar a economia brasileira como um todo a longo prazo, professor. Olha, certamente ela tem uma contribuição negativa para o problema atual, mas os problemas brasileiros, na verdade, foram gerados pelos próprios brasileiros. O governo Bolsonaro pegou a economia com a crise fiscal e estagnada e, na verdade, deu azar com a pandemia. Mas, por outro lado, as políticas levadas a cabo pelo Paulo Guedes foram incapazes de atacar esses dois problemas. De maneira que nós herdamos do governo da Dilma uma crise fiscal gigantesca. E o Bolsonaro vai entregar o país a seu sucessor no próximo ano da maneira que encontrou. Então, a crise fiscal persiste. Esse é o grande problema brasileiro. Não é o choque da Ucrânia. Quer dizer, o grande problema do Brasil é gerado pelos próprios brasileiros. Nesse meu novo livro, que é o Flagelo da Economia de Privilégios, eu mostro que esse tipo de problema, que é a cultura brasileira e os privilégios, eles são capazes de gerar esse problema e, infelizmente, não foram atacados. Então, o Brasil está estagnado, anda para trás relativamente ao resto do mundo e não precisa ser economista para verificar que nas nossas grandes cidades o número de moradores de rua tem aumentado e nunca foi tão alto. O desemprego é elevado, os salários não crescem, o trabalhador certamente fica andando de lado
E nós precisamos resolver esses problemas. Quer dizer, o choque da Ucrânia certamente agrava o problema, mas os problemas brasileiros são criados aqui dentro e no passado, quando aconteceram problemas lá fora, nós reagimos de maneira errada e agravamos os problemas em vez de resolver. Legal. A gente está conversando com o professor Fernando de Holanda Barbosa, né? Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, lançando o livro O Flagelo da Economia de Privilégios Brasil, 1947 e 2020. Ô professor, na sua ótica, o governo Bolsonaro herdou, então, essa situação fiscal vinda do governo Dilma. Mas a minha pergunta o senhor conhece bem Paulo Guedes, também, da Universidade de Chicago. O que as medidas que ele tem feito, muitos economistas têm criticado as medidas dele. O senhor também tem opinião crítica com relação às medidas adotadas pelo economista Paulo Guedes? Eu acho que o Paulo Guedes, ele esqueceu a teoria econômica e preferiu ir pelo caminho ideológico de querer seguir um modelo liberal. O modelo liberal é alguma coisa para você fazer no longo prazo em uma direção de dar mais ênfase ao mercado. Então, o Paulo Guedes, ao invés de atacar o problema fiscal no primeiro ano do governo com novas medidas, e para resolver esse problema fiscal teria que se aumentar a carga tributária, ele preferiu não fazer e usar o teto dos gastos como a âncora fiscal. O teto dos gastos não funciona como âncora fiscal. Então, eu acho que o Paulo Guedes certamente errou na prescrição do tratamento ao paciente. Fazendo uma analogia médica, quando você está doente, primeiro precisa um diagnóstico e depois nós precisamos do tratamento. O diagnóstico dele estava correto, mas o tratamento foi errado e o resultado nós vemos aí. Então eu acho que o Paulo Guedes se inspirou muito mais no Milton Friedman, o ideólogo, do que do Milton Friedman, o economista. Se ele tivesse seguido o economista Milton Friedman, que sempre foi um grande economista, em vez da ideologia, eu acho que o governo Bolsonaro teria sido outro. Professor, a política de preços da Petrobras, né? Nós vimos aí final de semana filas, impostos. O senhor deve ter acompanhado também muito isso, a reclamação muito do consumidor, aumento dos combustíveis. Há algum otimismo a se dizer nesse momento ou a situação ainda pode ficar um pouco pior? Olha, isso depende do que vai acontecer na guerra da Ucrânia, o que é imprevisível nesse momento, né? Mas eu acho que os preços elevados do petróleo ainda vão continuar por um bom tempo. O Brasil é o zero e vezeiro em errar nos preços dos derivados do petróleo. Os políticos transformam o preço do petróleo em coisa política e você vê a tentativa de interferência permanente do Bolsonaro nesses preços. Ele botou um presidente da Petrobras para fora e está insatisfeito com o segundo. Na minha visão, o preço do petróleo, ele tem que refletir aqui dentro do que é lá fora. Agora, nós temos um grande problema, nós temos uma população pobre, miserável, e que para as pessoas pobres, o aumento do gás da cozinha, por exemplo, é alguma coisa muito elevada. O que nós deveríamos fazer é, para essas pessoas pobres, dar um tipo de subsídio, mas só para elas. E o Brasil tem um cadastro da Bolsa Família muito bom, e nesse cadastro estão justamente aquelas pessoas que necessitam de ajuda. Então, nesse caso, eu recomendaria que desse um subsídio somente para os grupos que fazem parte do cadastro da Bolsa Família, que certamente são as pessoas que necessitam. Agora, aumentar indiscriminadamente o preço do petróleo é alguma coisa que deve ser feita. O que não se deve fazer é subsidiar caminhoneiros, é subsidiar a classe média, é subsidiar aqueles que usam gasolina, óleo diesel, etc., né? Se o preço aumentou, isso tem que ir para a bomba. Não há o que fazer a não ser seguir o que o mercado dita, porque a história nossa mostra que nós erramos sistematicamente quando o governo resolveu interferir no preço do petróleo, como fez nos governos militares, fez nos governos civis, e nós seguimos repetindo esse erro. O que nós temos que fazer é socorrer aquelas famílias pobres que vão sofrer mais com esse aumento, e existe mecanismo para que isso seja feito.
Professor, para a gente encaminhar para o encerramento, que eu sei também que o senhor tem uma agenda muito agitada na manhã desta segunda-feira. Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei do ICMS, dizendo que não pode haver discrepância de um estado para outro. O ICMS tem que ser linear. O senhor acha que essa medida foi importante para tentar conter um pouco o aumento abusivo dos preços? Não, eu acho que cada estado ele deve ter uma certa autonomia nas alíquotas dos impostos que ele cobra. Digamos, você tem um estado que tem um governo mais à esquerda e outro mais à direita. O governo à esquerda, que foi eleito pelo povo, ele em geral quer gastar mais dinheiro com a série de programas sociais. Então, ele tem que ter o instrumento para poder fazer isso. Não podemos colocar esse tipo de coisa igual para todo mundo. O eleitor decide. Aquele estado que cobrar impostos mais elevados, o eleitor vai lá e pune o governador, elegendo outro. Mas eu acho que nós não temos que homogeneizar isso. O que nós temos que fazer no ICMS é desburocratizá-lo, quer dizer, você tem para cada estado regras terríveis e que nós deveríamos ter um consenso de que as regras deveriam ser praticamente as mesmas. Mas as alíquotas não, as alíquotas podem variar de estado para estado. Legal. Professor, agradeço sua participação. A gente volta a conversar em breve, porque essa situação envolvendo a inflação e a economia brasileira, isso ainda vai ter muito pano para manga e ninguém melhor do que uma pessoa especializada nesta área para trazer à luz alguns esclarecimentos. Professor, obrigado novamente. Uma ótima semana para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Tá aí, a gente conversou com o professor Fernando de Holanda Barbosa, ele é mestre e doutor pela Universidade de Chicago, né? E também professor da FGV, lançando o seu recente livro O Flagelo da Economia de Privilégios Brasil 1947-2020 pela Fundação Getúlio Vargas. Aí a gente falou essa situação envolvendo o aumento dos combustíveis e também o aumento da taxa Selic, né? Que é quando o Copom tenta conter a demanda aquecida e isso causa reflexo nos preços, porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Quando o Copom reduz os juros básicos, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo. Nós estamos aí, então, segundo a análise do professor Fernando de Holanda Barbosa, tendo um reflexo da situação fiscal herdada do governo Dilma pelo governo Bolsonaro, agravado pela guerra da Ucrânia. 9h32. Vamos a uma pausa para apreciarmos os deliciosos produtos da Padaria Real com o café Excelsior e daqui a pouco a gente volta.